Oi pessoal, bom dia. Vamos agora começar mais uma aula. Vamos falar agora sobre composição de custos, certo? Então, vocês vão ver no slide aí que vocês vão receber, né, que a composição de custo é feita a partir de coeficientes técnicos de consumo extraídos de publicações especializadas ou compilados por cada empresa, pelo processo de experiência e erro, em função do planejamento e do controle dos projetos por ela executados. Então, o que é uma composição de custo? Vocês viram aqui, ela é formada a partir dos... Por exemplo, vocês devem conhecer aí a TCPO, que é a tabela de composição de preços e orçamentos da PINE, né? Uma editora que já tem não sei quantas edições. Que lá ele está dizendo o quê? Ele diz como é que eu componho, como é que eu formo o custo para fazer aquele determinado serviço. Então, eu vou precisar... por exemplo, eu vou fazer um serviço de alvenaria, eu preciso do quê? Eu preciso de mão de obra, preciso de materiais e, eventualmente, posso precisar de equipamento, mas principalmente de materiais e de mão de obra. Então, quanto de materiais eu vou precisar para fazer, por exemplo, qual é a unidade? 1 metro quadrado de alvenaria. Se fosse concreto, 1 metro cúbico de concreto, se fosse rodapé, era 1 metro, tá? Então, você vai depender da unidade e você vai definir. Então, pronto, com relação à alvenaria, o que é que eu preciso para fazer de materiais, dos materiais, e o que é que eu preciso para fazer da mão de obra, certo? Então, a partir disso aí, eu vou ter lá a informação de quanto custa, né? Aí eu preciso, uma coisa importante, eu preciso definir quanto por exemplo, quanto de tijolo eu vou precisar usar para aquele metro quadrado, que obviamente pode ser de tijolo cerâmico, pode ser de tijolo de concreto, pode ser de tijolo de gesso, né, bloco de gesso. E aí, quanto eu vou precisar de cada um, né, dentro de cada composição disso aí? Quanto é que eu preciso de argamassa, quanto é que eu preciso de pedra, areia, o que for necessário para fazer aquela composição. Então, isso aqui é a quantidade de materiais. E o quanto eu vou precisar de mão de obra, por exemplo, pedreiro ou servente, para a realização daquele serviço, tá? Então, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, por exemplo, eu vou precisar de 25 blocos cerâmicos, né? 0,03 metros cúbicos de argamassa, 1 hora de pedreiro, né? E 0,5 horas de servente. Então, essa é a minha composição. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar esta composição e multiplicar pela quantidade de serviço que está previsto ser realizado, ou que foi realizado, ok? Bom, qual é o ponto? Aí tem alguns cuidados aí que a gente tem que ter. Todo custo de mão de obra, ele tem o que incidindo sobre ele? Os encargos sociais, certo? Então, hoje, onde tiver mão de obra, eu vou ter que incidir os encargos sociais, certo? Que hoje está em torno de, você pode aí 100, 120 metros, depende do que você considerar, nós vamos ver em outro momento com mais detalhe, mas hoje a questão dos encargos sociais seria em torno de 120 metros, 120%, ou seja, se eu gasto R$10 com a mão de obra, eu vou pagar R$12 de encargo, certo? Nesses encargos aí, nós vamos ver, tem várias despesas, então as despesas dos impostos, as despesas com vale de alimentação, com vale de transporte, tudo isso está embutido dentro desses encargos para que eu possa ter o preço real da minha mão de obra, né? Então, normalmente, quando a gente fala, o custo da mão de obra, ele é o dobro, né, do custo, do valor líquido daquela mão de obra. Então, você vai trabalhar com isso aí. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o meu custo de mão de obra, de materiais, esse não incide nada, o meu custo de mão de obra com encargos sociais, e aí eu vou ter o valor da minha composição. Eu tenho duas opções com relação a essas composições. Eu posso definir um BDI, que é a bonificação de despesas indiretas, para incidir sobre cada serviço, certo? Ou eu posso colocar isso fora, né? Eu colocar as despesas indiretas e as bonificações, eu coloco lá no outro separadamente. Eu vou ter lá, dentro do meu orçamento, as despesas indiretas definidas. E aí eu não coloco o BDI na composição. Esta é uma opção, certo? Que você tem de fazer, tá? Outro cuidado que você vai ter que fazer, que você pode usar, por exemplo,
às vezes as pessoas usam esse artifício em processos de, por exemplo, principalmente orçamentos, licitações públicas, né? O que é que você faz? Ele pode dosar os BDIs diferentes. Por exemplo, fazer um banheiro, né? O metro quadrado de um banheiro, ele é um metro quadrado mais caro do que o metro quadrado de uma alvenaria normal, sem ser uma alvenaria de banheiro, uma parede de um quarto, por exemplo. Então, eu posso pesar como, aonde eu tiver um serviço mais pesado, eu coloco um BDI maior, certo? Porque esse serviço vai me dar mais trabalho. Onde eu tiver um serviço mais fácil, menos trabalhoso, eu coloco um BDI menor. Na média, eu posso chegar a um BDI médio, sem ser aquele BDI fixo para todo mundo, tá? Então, isso é um artifício muito utilizado, quem tem experiência, em fazer orçamento para licitação, porque você sabe que qualquer coisinha na licitação você pode ganhar ou perder. Então, esse é um artifício, não vou dizer artimanha, porque não é nada errado, é um artifício que a pessoa faz para chegar num preço, num BDI mais ajustado durante a licitação. Outro ponto que você pode fazer também, que eu já mencionei, é trabalhar com ele de forma, como é que se diz? Discriminando todos os custos indiretos, criando um espaço só para custo indireto, e aí você tem um lado bom, porque você vai ficar com uma maior precisão no seu orçamento, não fica embutindo a 25%, 20%, e às vezes pode ser maior, ou pode ser grande, ou pode ser pequeno. Ou seja, eu posso ganhar a licitação e não cobrir as despesas com aquele BDI, ou eu posso perder a licitação porque vou ter um BDI muito grande que vamos dizer, aumentou meu preço e acabou impactando no resultado da minha participação na licitação, ok? Então, a composição de custo nada mais é do que isso, é como aquele custo se compõe. Como a gente já mencionou em outras aulas, a composição de custo funciona como se fosse uma receita, né? Os ingredientes que você vai utilizar, né? Tanto considerando os ingredientes de materiais e considerando a mão de obra que você vai usar. Pode considerar equipamento, pode considerar outras coisas, que é para você saber quanto custa, por exemplo, fazer 1 quilo de feijão. Vai custar isso. Se forem 10 quilos, você multiplica 10 vezes aquele custo lá. Então, mas para eu saber quanto custa cozinhar 1 quilo de feijão, eu preciso saber qual é a composição. Por exemplo, no caso do feijão, quanto eu vou gastar de gás, quanto eu vou gastar de mão de obra, né, do cozinheiro que vai estar lá, quanto eu vou gastar de água, quanto eu vou gastar dos grãos de feijão, ou seja, aquilo ali eu consigo fechar o preço unitário de um determinado serviço e depois eu faço só multiplicar pela quantidade total. Então, essa composição ela é fundamental porque ela vai direcionar isso aí, certo? O que é interessante dentro dessas questões de composição é vocês vão ver aí no slide os exemplos que tem de composição, certo? Então, hoje a gente já mencionou, existe a TCPO, as tabelas da TCPO, que ela é um livro, hoje já tem muita coisa na internet, mas é um livro bem grosso, em que você vai lá e tem composição. Alvenaria, tem vários tipos de alvenaria por metro quadrado, concreto, tem vários tipos de concreto e as diferentes composições disso aí. E essas composições você vai usar, né, isso aí, usar essas composições para facilitar. Também existem o quê? Empresas que já estão há mais tempo no mercado, elas têm as suas próprias composições. Ela já foi apropriando ao longo do tempo as suas próprias composições. Então, ela não usa mais as tabelas da TCPO, a não ser um serviço que ela nunca fez, ou um serviço que ela não tem muita experiência, ela vai lá e pega. Mas a grande maioria das composições são composições próprias, que ela construiu ao longo do tempo, tá? Então, isso é muito comum também. E hoje existem outras tabelas de composição. Por exemplo, nós temos aqui, com relação ao Ceará, nós temos as tabelas da CEINFRA, que a gente chama. Vocês vão ver aí no slide que existe lá o endereço, em que lá existem, né, as diversas, né, tudo definido, dividido por serviço, e dentro do serviço as diferentes composições para fazer aquele mesmo serviço, dependendo, mudando o material ou a mão de obra. E aí você vai lá e usa aquelas composições, certo? Se eu não tenho nada, eu vou lá e pego essas composições. Qual é a dificuldade das composições da CEINFRA? É que a atualização dos preços não é tão regular, certo? Tão frequente. Então, você acaba tendo algumas dificuldades dos preços. Então, você tem que ter cuidado com aquele preço que é da CEINFRA,
você checar se os preços de mercado hoje são aqueles que estão lá especificados na composição, certo? Se o que você está pagando lá pela mão de obra, pelo material, é o que realmente hoje é o mercado. O que é interessante? Que na realidade é o mais difícil para uma empresa, principalmente uma empresa pequena que está começando, é ter os índices, né? É 0,3, né? Nós estamos vendo aqui, por exemplo, você vai gastar para fazer aqui uma alvenaria, que está aqui descrita, 31,25 blocos de cimento. Então, esses blocos de cimento. Então, esses blocos, eles vão ser... Então, saber essas composições, né, esses índices, é que é o mais difícil. O preço eu vou lá e faço, ligo, entro na internet, faço consulta direto nas lojas de materiais de construção e faço a atualização dos preços. Os índices de composição é que são mais complicados. Então, esse já é uma grande conquista a gente ter isso aí. Então, hoje a gente tem tanto a TCPO, tanto a SINAP, né, que é uma outra, que é uma base, no caso a SINAP, ela é uma base federal. Então, por exemplo, se eu presto serviço para a Caixa Econômica exige que eu use essas tabelas, certo, da SINAP, as composições que a SINAP utiliza. Se eu presto um serviço, por exemplo, para o governo do estado do Ceará, ele também vai exigir a CEINFRA, a tabela CEINFRA, tá? Então, essas tabelas, elas estão à disposição. Se quem não tem, pode usar, ela é aberta ao público, você não paga nada para usar aquelas informações que estão lá. E você pode, uma coisa importante também é dizer quais foram as tabelas que você usou. Essa tabela eu usei, nessa composição eu usei aqui da SINAP, essa composição eu usei da CEINFRA, quando você não tem nada com relação às suas composições, certo? Então, vocês vão ver aqui no slide que você tem os vários serviços que você pode... Aqui vocês vão ver na tabela que existem vários serviços de alvenarias aqui para serem já cadastrados. Você clica lá em cima do serviço, aí vai aparecer a discriminação dos diversos serviços que você vai utilizar dentro a discriminação dos materiais e mão de obra que você vai usar para realizar o determinado serviço. Então, com todas as composições, que é o mais interessante. Por exemplo, nós temos aqui uma alvenaria estrutural de bloco de concreto, 19 por 19 por 39, com argamassa mista de cal hidratada, com espessura de 19 centímetros. Você vai gastar 0,8 horas de pedreiro para fazer 1 metro quadrado desta alvenaria. Você vai gastar 0,95 horas de servente para fazer esse serviço. E aí, areia média, 0,0176 metros cúbicos. Então, aqui são os índices, os coeficientes que você vai utilizar, que já está aqui definido. E ao lado você tem os preços que você vai, esses preços, obviamente, eles vão sendo alterados de acordo com o mercado, tá? Então, vocês vão ver que é muito simples, a gente vai, vocês podem testar, a gente vai testar também, mostrando para vocês como é que funciona isso aí, tá? Bom, e para a gente começar a encerrar essa aula, a gente vai tratar com relação ao que a gente chama de orçamento evolutivo, né? O que é isso? Nós vimos numa aula anterior que o orçamento ele era uma matriz, né, de quantidade versus custos, certo? Mais provisão. Então, se você pegar um orçamento, ele é uma matriz, com linhas e colunas em que você multiplica duas matrizes, uma aberta e outra fechada, você vai multiplicando aquilo ali para você ter a sua matriz lá, o seu resultado. Essa é uma coisa. Agora, o que muda, que aí a gente chama de orçamento evolutivo, é que eu vou ter o quê? Quantidades estimadas, que nós já vimos, né? Ou seja, eu estou estimando aquelas quantidades logo no início, no meu levantamento orçamentário. Eu tenho as calculadas, né? Que são as que foram definidas em contrato, né? E eu tenho as realizadas, ou seja, as que foram efetivamente realizadas. Então, tanto isso vale para as quantidades como os custos. Eu tenho uma quantidade estimada, um custo estimado. Eu tenho uma quantidade calculada ou contratada e eu tenho um custo calculado ou contratado. E eu vou ter uma quantidade realizada e uma quantidade e um custo realizado. Então, a multiplicação desses dois vai dar o quê? O orçamento estimado, o orçamento calculado ou compromissado e o orçamento realizado, né? Então, é o mesmo princípio que vai mudar a ação.
o nível de detalhe da quantidade e o nível de detalhe do custo, tá? E aí, multiplico esses dois, né? Faço a multiplicação dessas duas matrizes e somo a provisão de contingências, que obviamente o que é que vai acontecer? Essa provisão de contingências ela vai variar de acordo com a estimativa de tempo que eu tenho. Por exemplo, no início do meu orçamento, lá quando eu estou começando, a previsão de contingência é bem maior, né? Porque eu conheço bem menos. Quando eu vou chegando mais próximo, quando eu vou chegando já no custo orçado, no custo realizado, por exemplo, a minha provisão vai diminuir, porque as minhas contingências eu já consegui planejar e prever vários problemas que poderiam vir a existir. Eu não posso zerar as contingências, porque, né, como eu estou sempre trabalhando com o futuro, eu vou estar sempre em situação de risco, né? Pode acontecer coisas que não estavam previstas, mas eu posso dosar o tamanho da minha contingência de acordo com o conhecimento que eu tenho daquela atividade, da situação em que ela está. Quanto mais conhecimento eu tiver, menor será a minha previsão de contingência, certo? E aí, nós dividimos o orçamento global em 4 orçamentos. O orçamento estimado, que é aquele que eu fiz lá no momento que eu estou estudando a obra, que eu fiz os projetos, que eu vou estimar o custo para saber se a obra vale a pena, certo? Eu vou ter o orçamento básico, que é um orçamento já mais detalhado, os projetos já mais no nível de detalhe maior, em que esse normalmente é o orçamento que a gente usa, por exemplo, para fazer a licitação, ou seja, esse orçamento é o orçamento que eu licito, é o orçamento básico, ou seja, eu já tenho as principais informações sobre a obra que me garante eu ter um preço, definir um preço para aquela obra. Vou para o orçamento executivo, que aí eu já vou ter o nível de projeto de detalhe de projetos executivos, em que eu vou poder detalhar, eu já tenho, por exemplo, como é que eu vou fazer o detalhe dessa porta, dessa janela, como é que eu vou fazer esse detalhe desse piso, que vai me dar uma precisão maior na definição do meu custo. Então eu vou poder ter um orçamento executivo mais claro, né? Um orçamento mais detalhado, mais próximo da realidade. E no final eu vou ter o que a gente chama de orçamento gerencial, que é o orçamento que eu vou gerenciar a minha obra, porque aí eu vou saber, por exemplo, se o custo realizado está próximo ou distante do custo estimado, do custo previsto, e vou fazendo a minha gerenciamento da minha obra. Este custo aqui, por exemplo, estourou, né? Ele passou do limite. Então eu vou lá no orçamento e vou ver, rapaz, onde é que eu posso fazer qualquer modificação na obra, na execução, na tecnologia, que eu reduzo o custo de algum desses serviços e transformo esse custo e aí possa cobrir esse custo que foi, como é que se diz, superestimado, foi além do que estava previsto. Então esse é o gerenciamento que quem faz isso aí, meu amigo, somos nós, os engenheiros. Tá? Então essa é uma das grandes contribuições da engenharia, é trabalhar esses orçamentos para que a gente possa chegar num custo estimado, né, um custo realizado próximo a um custo estimado, que esse é o grande desejo de qualquer obra, porque quando eu faço uma estimativa, eu defino uma determinada quantidade de dinheiro para resolver aquele serviço. Se eu tiver um custo realizado muito alto, provavelmente eu vou ter dificuldades para financiar, para viabilizar aquela obra. Então, ter um custo realizado próximo ao custo estimado é o trabalho que nós devemos fazer como engenheiros, como gerentes de obra, ok? E aí a gente encerra aqui, pessoal, mais uma aula aqui da nossa disciplina e espero que vocês tenham entendido. Obviamente, como todos sabem, eu fico à disposição para tirar dúvida de cada um, e também em sala de aula a gente vai estar lá para trabalhar junto com vocês esses conceitos e a aplicação desses conceitos na prática. Muito obrigado.